Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo esteja com você e com toda a sua família. Sejam bem-vindos a este momento de refúgio, a este espaço sagrado onde depositamos nossas ansiedades e recebemos a paz que excede todo o entendimento. Neste instante, eu os convido a respirar fundo e a se revestir com o manto da presença de Deus. Imagine sobre seus ombros, sobre sua casa e sobre cada membro da sua família uma capa de luz, um tecido de tranquilidade que o inimigo não pode transpassar. Que o selo da proteção divina seja marcado sobre a sua porta, sobre a sua mente e sobre o seu coração, declarando que este lar pertence ao Senhor. Aqui, neste lugar, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus está conosco, pronto para interceder, para curar e para restaurar. Agora, firmados nesta certeza, vamos nos levantar em espírito de autoridade e fé. Nós não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós nos posicionamos contra toda a força espiritual do mal que tem se levantado contra as famílias. Nós quebramos, no poder do nome de Jesus, toda seta de contenda, toda palavra de maldição, todo espírito de divisão que foi lançado contra o seu lar. Nós desfazemos agora toda a trama do adversário para semear discórdia entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos. Nós declaramos que as muralhas de ressentimento, de falta de perdão e de amargura que se ergueram em sua casa, venham ao chão neste exato momento. Nós ordenamos que todo espírito de rebelião nos filhos, toda influência maligna que tenta arrastar-los para longe dos caminhos do Senhor, perca sua força e seja repreendido agora. Nós cobrimos a sua descendência, desde o menor até o maior, com o sangue precioso de Jesus. Nós cancelamos toda maldição erária, todo padrão de divórcio, de vício, de miséria e de enfermidade que possa ter passado de geração em geração. Nós proclamamos que a sua família não está debaixo de condenação, mas debaixo da graça. A vitória de Cristo na cruz é a vitória da sua casa hoje. Onde havia trevas, declaramos a luz de Cristo. Onde havia choro, declaramos a alegria da salvação. Onde havia quebra, declaramos a restauração completa, no nome poderoso de Jesus. E com os nossos corações preparados por esta declaração de fé, eu os convido a se aprofundar na palavra de Deus. Vamos deixar a batalha de lado por um momento e nos sentar aos pés do Mestre para ouvir o que o coração do Pai tem a nos dizer. A Bíblia nos conta, no livro de Lucas, capítulo 15, uma das histórias mais comoventes sobre a família, a parábola do pai e seus 2 filhos, que conhecemos como a história do filho pródigo. Havia um pai que tinha 2 filhos. O mais novo, impaciente e cheio de si, chegou ao pai e disse: "Pai, quero a minha parte da herança agora." Imagine a dor no coração daquele pai. A herança só é recebida após a morte, e aquele filho, na prática, estava dizendo ao pai: "Para mim, o Senhor já está morto. Eu só quero o que é meu." E o pai, em um ato de amor incompreensível, não o prendeu. Ele o amava tanto que respeitou sua terrível decisão. Ele dividiu os bens e o entregou. O filho pegou tudo, foi para uma terra distante
e lá desperdiçou cada centavo em uma vida de prazeres vazios e desenfreados. Ele gastou tudo. E quando o dinheiro acabou, os amigos de ocasião desapareceram e uma grande fome atingiu aquela terra. Aquele jovem, que antes tinha tudo, agora passava fome, ao ponto de desejar comer a lavagem que era dada aos porcos, o animal mais impuro para um judeu. Ele chegou ao fundo do poço. E foi lá, no meio da lama, da vergonha e da solidão, que a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele se lembrou da casa de seu pai. Lembrou-se de que até os empregados de seu pai tinham pão com fartura, enquanto ele morria de fome. E ele tomou uma decisão. Vou voltar para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Enquanto isso, o que fazia o pai? A palavra nos dá a entender que todos os dias ele subia a um lugar alto e olhava para o horizonte, esperando. Seu coração de pai nunca desistiu. Seus olhos procuravam, dia após dia, a silhueta daquele filho que o havia rejeitado. E então, um dia, ele o viu. A Bíblia diz que ainda estava longe quando seu pai o avistou. E o que ele fez? Correu. Um homem de posição, um patriarca, não corria naquela cultura, era considerado indigno. Mas o amor daquele pai era maior que sua dignidade. Ele correu, se lançou ao pescoço do filho e o cobriu de beijos. O filho começou seu discurso ensaiado de arrependimento, mas o pai mal o deixou terminar. Ele gritou aos servos: tragam a melhor roupa. Coloquem um anel em seu dedo, sandálias em seus pés. E tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esta história, amados, é um espelho do coração de Deus por cada uma de nossas famílias. E dela extraímos lições preciosas para a restauração que buscamos. A primeira lição é que o amor de Deus é um amor que espera, que nunca desiste. Talvez você seja um pai ou uma mãe cujo coração está partido por um filho ou filha que se desviou. Eles podem ter te rejeitado, podem estar vivendo uma vida que te envergonha, mas o coração do Pai Celestial te diz hoje: não desista de esperar. Não desista de olhar para o horizonte. O meu amor por ele é maior do que o seu erro. O amor de Deus não é baseado em nosso merecimento, é baseado em quem ele é. Ele é o Pai que corre ao nosso encontro. A segunda lição é que sempre há um caminho de volta para casa. Não importa o quão fundo seja o poço em que alguém da sua família se encontre, não importa quão sujas estejam suas vestes ou quão grande seja a vergonha. Um passo na direção de casa é tudo o que o pai precisa para correr em sua direção. A casa do Pai é um lugar de perdão, de restauração, de identidade renovada. Para o filho que se sentia um escravo, o pai deu a roupa de honra, o anel de autoridade e as sandálias de filho livre. Deus não quer apenas nos perdoar, Ele quer restaurar completamente nossa identidade e nosso lugar na família. E a terceira e mais poderosa lição é o poder do perdão para curar e unir.
A festa só foi possível porque o pai perdoou incondicionalmente. O perdão é a chave que abre as portas da restauração familiar. Sem ele, as feridas permanecem abertas, o ressentimento cria raízes e a unidade se torna impossível. Pense agora na sua família. Existe alguém a quem você precisa liberar perdão, como aquele pai fez? Existe alguma área em que você precisa se humilhar e cair em si, como o filho fez, e começar a jornada de volta para casa? Será que estamos esperando por nossos entes queridos com um coração de pai cheio de misericórdia ou com um coração de juiz com uma lista de acusações? Assim como o pai da parábola correu para proteger e restaurar seu filho, nosso Pai Celestial nos oferece promessas concretas de proteção e cuidado em sua palavra. A história que acabamos de ouvir é o coração de Deus revelado, e os salmos são as promessas de Deus declaradas. O Salmo 91 é a fortaleza de Deus para a sua casa. É o escudo do Altíssimo sobre a sua família. Eu os convido agora a fechar os seus olhos, se for possível, a colocar a mão sobre o seu coração ou a estender lá em direção aos seus familiares, e a receber estas palavras não como uma simples poesia, mas como um decreto de fé sobre a sua vida. Receba a proteção do Pai agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente como os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai Celestial, à luz da tua palavra viva, do teu coração de Pai revelado na parábola e da tua promessa de proteção declarada no Salmo, nós nos achegamos a ti em oração. Nós te agradecemos porque o Senhor não é um Deus distante, mas o Pai que corre ao nosso encontro. E neste momento, Senhor, nós apresentamos diante de ti cada família que ouve esta oração. Nós oramos, Pai, por cada filho e filha que, como o pródigo, se afastou de casa, se afastou de ti. Onde quer que eles estejam, Pai, no meio da lama do pecado, da solidão, do vício ou da confusão, nós pedimos que o teu Espírito Santo os faça cair em si
Desperta neles a saudade de casa, a lembrança do teu amor. Coloca em seus corações o desejo de voltar e quebra todo orgulho que os impede. E para os pais que esperam, dá-lhes a tua perseverança, a tua fé e o teu coração perdoador. Nós oramos pelos casamentos que estão em crise, pelos casais que vivem como estranhos debaixo do mesmo teto, onde a comunicação se quebrou e a amargura se instalou. Pai, restaura a aliança. Derrama o teu bálsamo de cura sobre as feridas. Quebra as muralhas de silêncio e acusações. Reacende o primeiro amor e ensina-os a perdoar como o Senhor nos perdoou. Nós oramos pela reconciliação entre pais e filhos. Pelas palavras duras que foram ditas, pelas feridas que nunca cicatrizaram. Que o teu amor seja a ponte sobre o abismo da mágoa. Que filhos honrem seus pais e que pais não provoquem a ira em seus filhos. Que a paz de Cristo, que é o nosso árbitro, reine em cada relacionamento familiar. E, Senhor, como o Salmo 23 nos promete que o bom pastor nada nos deixa faltar, nós oramos pela provisão em cada lar. Onde há desemprego, abre as portas, Senhor. Onde há dívidas, traz a tua sabedoria e a tua multiplicação. Que não falte o pão na mesa, mas que, acima de tudo, não falte a confiança de que o Senhor é o nosso provedor fiel. Nós liberamos a tua cura sobre cada corpo enfermo dentro das famílias. Declaramos que pelas tuas chagas nós fomos sarados. Toda doença, toda dor, toda enfermidade física e emocional seja agora repreendida e subjugada pelo poder do nome de Jesus. Que a saúde e a vitalidade do céu fluam sobre cada vida. E agora eu te convido a participar desta corrente de fé. Se você tem um pedido pela sua família, escreva o nome da sua família ou a sua causa específica nos comentários abaixo, para que possamos nos unir em oração e crer juntos na restauração que vem de Deus. Que o amor do Pai que espera no horizonte, que a graça do Filho Jesus que nos veste com roupas novas e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo que nos une em um só corpo, repousem sobre você e sobre toda a sua casa. Que a paz de Deus guarde seus corações e suas mentes. Que a unidade seja a sua força, a proteção seja o seu muro e a restauração seja a sua realidade, hoje e para todo sempre. Amém.